Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos trazer aí as últimas informações do Fogão, hein? Tem novidade, tem dinheiro entrando aí nos cofres do Botafogo e muito mais, né? Ficou interessado e quer saber todas as informações do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Ô Veloso, Oi. por que o Palmeiras ganha rapidinho? Porque o Botafogo tá dando mole e tá na final da Libertadores. Mole no quê? Empatou Tá certo, com o Cuiabá tá em certo. casa? Não é Dois da mole? jogos. E o Palmeiras Criciúma perdeu pro também. Corinthians. Empatou com o Fortaleza. Isso é uma grande Fora de Qual a bobagem. casa. diferença? Fora de casa. Perder pro Corinthians não tava nos planos. Mas empatar com o Fortaleza. Fora de casa. Por que o Botafogo? Dá licença. Pra mim não, pra mim o Botafogo ganha, pra você. Pra mim, o Botafogo tá dando mole. Perdeu ponto pra o Criciúma e pro Cuiabá. Tá, o Palmeiras perdeu pro Corinthians 2-0 e empatou com o Fortaleza. Qual a diferença? Hoje a diferença é 4 pontos, certo? Tem o confronto. Porque você palmeirense, Sim. você fala, tem o confronto, achando que o seu time vai ganhar. Mas se o Botafogo ganhar, 7. Aí acabou o campeonato. Então, Se chegar no acabou. confronto Palmeiras e Botafogo, a diferença estiver só em 2 pontos a aí é favor do difícil. Botafogo, aí Verdade. o Botafogo perde o título. Passado, o Botafogo tinha 11 pontos na frente, certo? Certo. Perdeu Perdeu. naquele jogo. Eu até achava que não ia. Você achava que ia. Eu achava que o Palmeiras ia ser campeão. Você. Eu achava que o Palmeiras ia ser Eu campeão. não, eu achava que o Botafogo. Só que agora tem o Luiz Henrique, tem o Igor Jesus, tem o Marlon Freitas jogando muita bola. Tem um técnico. Tem o técnico. Então, essa é a minha diferença da minha análise em relação ao Palmeiras. Por que o Botafogo vai ganhar do Palmeiras? Tem os números aí, Cascão? Ricardinho, vamos lá. Palmeiras, Olha o confronto do O Botafogo. Botafogo é reta mais final complicado. do Brasileirão. Complicado. Vamos lá. Bahia e Palmeiras, pra você, Souza, rapidinho. Empate. Já perdeu o título. Pra você, Veloso. Ganha. Vamos lá. Aí depois, pra você. Palmeiras ganha. Aí, Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras pra mim. E perde pro Bahia. Ganha do Atlético Goianiense, ganha. Tá. Ganha, Rebaixado. Vamos lá, Veloso. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo é a decisão do campeonato. Não, eu tô perguntando se ganha ou não. Vai ganhar porque a final Tá é a bom. semana da final Vamos da lá, Libertadores. Veloso. Cruzeiro e Palmeiras. Quem ganha? Ganha também. Vamos lá, Palmeiras e Fluminense, Veloso. ganha os 5, vai ganha os ganhar. 5, tá bom. Pra você, Souza. Pra mim ganha 3 jogos. Fluminense, Atlético Goianiense e Cruzeiro. Vixe. Pra mim. Vamos lá. Agora pra você, Veloso. Atlético e Botafogo. Empate. Pra você, Souza. Pra mim, o Botafogo ganha. Botafogo. Botafogo. Vamos lá, então. Tira isso aí, vai. Vocês estão apostando muito no time que vocês torcem, vai. Vamos lá. Por quê? Ah, tá de brincadeira. Ué, Mas tudo bem, isso é opinião. empate. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos lá. Por que o Botafogo hoje é melhor que o ano passado, Quesada? Ou não? Não, ele é melhor, ele é melhor. O elenco tá mais preparado. Aprendeu com a derrota do ano passado, que foi um negócio absurdo, né? Manteve o técnico. Pô, ano passado, gente, o Botafogo teve 5 técnicos. Não, tá de brincadeira. Você não vai conseguir ser campeão com 5 Vocês técnicos. vão 5 ver técnicos só. já para ser rebaixado. É com 11 O pontos. Botafogo vai ganhar do Palmeiras com 5 pontos na frente. Escuta o que eu tô avisando. É o Botafogo de hoje, com o Arthur Jorge. O Botafogo de hoje é um time melhor do que o ano passado, só que não é confiável. O time que quer ser campeão brasileiro, Ganhou do Atlético de 1-0 jogando fora de casa. mas não pode perder pra Pô, Criciúma. eu sei, mas São ele jogou times. ano passado, esse ano tá arrebentando os 2 anos. É a conta. Ó, Sabe quantos pontos o Botafogo fez em 2 campeonatos? É a conta que a gente tem Cara. que fazer. É a conta que a gente tem que fazer. Juventude. Juventude e Cuiabá. O Corinthians estava para ser rebaixado. O Corinthians foi lá e ganhou, tirou pontos. O time que quer se salvar ou quer ser campeão não pode perder ponto para os times que estão lá embaixo. 10 segundos, Veloso. Pra mim, a vantagem do Palmeiras nesse momento é o Botafogo estar na final da Libertadores. Tá. Se o Botafogo não estivesse na final da Libertadores, Tá. pra mim seria campeão, assim, já disparado. Tá certo. Mas com essa outra Tá competição, certo. o Palmeiras leva Ó, vantagem. gente, Fala do meu fogão, hein? O Botafogo só volta a campo no dia 20, numa prévia aí do que será a final da Libertadores. Porque agora, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pega o Atlético Mineiro na Arena MRV. Esse jogo pode acontecer sem público, hein? Cadê? Hora do último descanso antes da sequência mais decisiva da história do Botafogo. O elenco alvinegro terá 10 dias sem jogos antes do confronto diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Após a confusão na final da Copa do Brasil, a expectativa é que o jogo contra o Botafogo na Arena MRV
aconteça de portões fechados. Independente da decisão da Justiça, o time carioca conta com um bom retrospecto fora de casa na competição, onde é o melhor visitante. Por enquanto, o elenco segue de férias e deve se reapresentar na próxima quinta-feira. Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, Savarino e Gatito Fernandes foram convocados e voltam apenas na próxima semana. Depois da partida contra o Galo, o Glorioso ainda enfrenta o Vitória e o Palmeiras antes da final da Libertadores, também contra o Atlético Mineiro, no dia 30 de novembro. Até lá, foco no Brasileirão, onde segue no topo da tabela, também almejando o título nacional. E essa possibilidade de não ter título, de não ter público. A gente pensa, De não ter título? Não, de não ter público. É porque veio da palavra título. A gente pensa que é o justo. Porque se a gente lembrar o que aconteceu com o Vasco no ano passado, né? Passado já, né? Que eu tô me embolando com as datas. É uma confusão em São Januário, até sem estar na hora do jogo, né? E o Vasco ficou fora de São Januário um tempo. Também na Vila Belmiro, no mesmo ano, uma confusão na Vila Belmiro, com invasão e tudo mais, e ela ficou com portões fechados um tempo, não foi? O que foi, Pedrosa? Não. Foi o que houve? Foi isso. Na Vila Belmiro foi até pior, porque botaram fogo. E o Vasco pegou mais punição que lá, mas todos tiveram essa questão. E agora tem a regra aí nas últimas rodadas que o Atlético não pode jogar fora de Minas. Então, seja lá qual for a punição, ou ele vai ter que jogar de portões fechados, ou jogar... Tem o Mineirão e tem o Independência também, né, o Pedrosa? Cara, a verdade é que o Atlético teria que pegar um gancho extremamente grande por tudo que aconteceu. A gente teve fotógrafo ferido, a gente teve ataque a jogadores, as imagens estão até aparecendo. A gente teve confusão, a gente teve ataque a jornalistas. A Belle Costa, por exemplo, que é uma jornalista que estava lá na beira do campo, foi xingada à torta e à direita, o cara tentou jogar um negócio nela. Então, assim, se fosse um estádio comum, como é antigamente, como é São Januário, quantos jogos São Januário ficaria fechado? Quantos jogos a Vila Belmiro? Quantos jogos outros estádios mais antigos? Isso tudo foi numa arena, hein? E numa arena que, inclusive, aquele setor ali, geralmente é um setor mais caro. Então, isso é para mostrar para as pessoas que ter dinheiro ou não tem nada a ver com educação. Muito pelo contrário, tá aí, ó, para provar. Dentro de uma arena tecnológica, um setor caríssimo, e aí os vândalos fizeram a mesma coisa. Então ter dinheiro ou não tem nada a ver com educação. Para mim, o Atlético Mineiro tem que pegar um gancho pesado, porque foi muito grave o que aconteceu na arena. Trouxe essa informação agora à tarde, vou ser muito sincero, galera, falando sobre a procura de equipes da La Liga, como Sevilha, Valência e Vila Real. Sinalizaram com uma proposta de 12 milhões de euros, quase, podemos dizer, 80 milhões de reais, pelo Savarino, camisa 10 do Glorioso. O Botafogo ainda não se manifestou sobre o assunto e só deve tratar uma possível negociação no final da temporada. Eu vou ser muito sincero, hoje o Savarino é um dos melhores camisa 10 do nosso mercado. O que joga bola o seu Savarino? São 45 jogos com a camisa do Botafogo, 10 gols e 10 assistências. É só o vice-artilheiro do time, além de ser o líder em assistências. Só tá perdendo aí pro Júnior Santos, que é o artilheiro da temporada do Botafogo, é o artilheiro da Libertadores da América, mas o quanto importante é o Savarino. E eu lembro muito bem que eu fiz a chegada do Savarino no aeroporto do Galeão, e ele falou que o que convenceu fechar com o Botafogo, ele que já tinha vivido até mesmo o futebol brasileiro, quando vestiu a camisa do Atlético Mineiro, é o projeto, né? O projeto que o Botafogo apresentou, o projeto que o Botafogo colocou até mesmo para ele, e isso fez com que ele viesse para o Botafogo. Tem contrato, vamos ver de que forma o Botafogo vai lidar e se de fato vai se confirmar essas propostas na mesa pelo Savarino. Hoje, ele fica no Botafogo, visando a final da Libertadores, visando esse final de campeonato brasileiro e também, quem sabe, o Super Mundial na próxima temporada e ainda também, né, o Intercontinental, quem sabe o Botafogo podendo enfrentar aí o Real Madrid. Bom, quem pode terminar o ano, de uma maneira mágica, claro, é o Botafogo. É óbvio, né, Roberta, que ainda tem, tão pouco tempo, mas tanta coisa pela frente, mas, claro, é o que o botafoguense promete viver aí um mês de muita ansiedade. Nessa questão da data FIFA, jogadores que também viajam, né, e desfalcam o time nos treinos, pelo menos, né, Roberto?
É isso, Bruno. Boa tarde para você, Mari, amigos desse Sport Center, fã de esporte. O Botafogo vai sim ter esse mês de novembro intenso, vai ser assim até o final do ano. Tem a final da Libertadores no dia 30, tem o Campeonato Brasileiro, faltam 5 jogos e agora, nesse período, os jogadores estão descansando. A reapresentação do time é na quinta-feira, mas tem 6 atletas convocados nesse período de data FIFA. Esses sim estão trabalhando. E desses 6, 5 são titulares do técnico Arthur Jorge, Bastos, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. E por falar inclusive no Igor Jesus, que deve ser titular nos Jogos do Brasil, ele foi destaque também na última data FIFA, ele viu os gols diminuírem depois de uma fase goleadora. Nos últimos 11 jogos, são 2 gols marcados. E antes disso, tinham 8 partidas acontecido, né? E o Igor Jesus balançou as redes em 6 oportunidades. Então, claro, o atacante querendo reencontrar o caminho do gol, e isso vai ser muito importante para essa sequência do Botafogo. Mas o técnico Arthur Jorge precisa encontrar estratégias para escalar a equipe contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Porque no dia seguinte dos jogos, das eliminatórias, já tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico vai precisar ver quem está melhor fisicamente para levar a campo. Lembrando também que na última data FIFA, o Botafogo teve 7 jogadores convocados. 2 dias depois do jogo com o Criciúma, e Arthur Jorge levou força máxima, mas ali naquele período, né, teve esses 2 dias para poder descansar e treinar também com esses atletas. Ele levou força máxima contra o Criciúma. O único poupado que ficou no banco de reservas foi o zagueiro Bastos. A gente fica aguardando aí, então, como é que será esse retorno depois da data FIFA. O Botafogo de olho no título do Campeonato Brasileiro, querendo conquistar esse título da Conmebol Libertadores, mas nesse mês intenso. Bruno, Mari, eu volto com vocês. Tanto de ansiolítico, chá de camomila, não sei o que, pra tomar à noite pra dar uma descansada, deve estar sendo uma coisa maravilhosa pro torcedor do Botafogo. E não deve estar adiantando nada, né? Nada, ansiedade batendo. E no líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo, o time não tem boas notícias. Pra data FIFA, cedeu 6 jogadores e pode ter problema na partida contra o Galo, não pela Libertadores, e sim o próximo duelo na Série A, pro líder em busca do título. Dá uma olhadinha. Botafogo. Bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha, goleiro fechando o gol. Tem dia que a bola insiste em não entrar. Nem o estádio Newton Santos lotado fez o Botafogo furar a retranca do Cuiabá. Com um empate sem gols, o alvinegro viu a vantagem na liderança do Brasileirão diminuir para 4 pontos, a 5 rodadas do fim. Nada que assuste a equipe de Arthur Jorge. Pelo menos é o que ele próprio garante. Para nós não impacta nada. Eu sei que para vocês e comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu também não me esqueço que há 4 jornadas atrás o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isto foram vocês, nunca eu disse aqui, mas vocês, imprensa, estou a generalizar, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque um ponto joga fogo, isto é, são favas contadas. Faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos. Não vão fazer 15 pontos. Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. E não podemos adormecer nessa vantagem. O elenco ganhou 4 dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira. Esse será o último respiro sem jogos na temporada. Serão 10 dias sem partidas, período que pode ser importante para descansar alguns jogadores, fisicamente e mentalmente, e ajustar aspectos táticos. O Botafogo só volta a campo no dia 20, quando enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, em uma espécie de esquenta da final da Libertadores. O duelo vai acontecer um dia depois da maioria dos confrontos entre as seleções pelas eliminatórias, o que vai obrigar Arthur Jorge a mexer no time. Me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem, e estamos a falar que vamos ter a seleção brasileira a jogar aqui no Brasil, vamos ter uma seleção argentina a jogar em Buenos Aires, vamos ter uma seleção venezuelana a jogar no Chile, Paraguai, portanto temos jogadores espalhados por este continente fora e com menos de 24 horas ou 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte.
Obviamente que isto vai ter impacto e influência naquilo que vai ser as minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro? Sim, vai, obviamente. Se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo, privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Ao todo, 6 jogadores do elenco alvinegro foram convocados: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Bastos e Gatito Fernandes. Os que atuarem por mais tempo nessa data FIFA devem ficar de fora, pelo menos, do time titular diante do Atlético Mineiro. Está chegando ao fim a temporada que pode vir a ser a mais gloriosa da história do clube, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A espera é longa, já são 29 anos sem o título de expressão, mas quem sabe os deuses do futebol não estejam preparando uma comemoração daquelas, em dose dupla. Quem tá com o time personalizado também é o Fogão. A gente escala de ponta a ponta. O Fogão aproveita o último respiro para descansar antes da reta final, da reta decisiva, para jogar a Libertadores. E quem conta tudo pra gente, Igor Dorilov. Quer contar aqui ou no VT? Lá no VT. No VT, então tá bom. Bola na trave. Zagueiro tirando em cima da linha. Goleiro fechando o gol. Tem dia que a bola insiste em não entrar. Nem o estádio Newton Santos lotado fez o Botafogo furar a retranca do Cuiabá. Com um empate sem gols, o alvinegro viu a vantagem na liderança do Brasileirão diminuir para 4 pontos, a 5 rodadas do fim. Nada que assuste a equipe de Arthur Jorge. Pelo menos é o que ele próprio garante. Para nós não impacta nada. Eu sei que para vocês e comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu também não me esqueço que há 4 jornadas atrás o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isto foram vocês, nunca eu disse aqui, mas vocês, imprensa, estou a generalizar, disseram que não, isto está entregue para o Palmeiras porque 1 ponto jogam em casa com o Botafogo, são favas contadas. Faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos. Não vão fazer 15 pontos. Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. E não podemos adormecer nessa vantagem. O elenco ganhou 4 dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira. Esse será o último respiro sem jogos na temporada. Serão 10 dias sem partidas, período que pode ser importante para descansar alguns jogadores fisicamente e mentalmente e ajustar aspectos táticos. O Botafogo só volta a campo no dia 20, quando enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa em uma espécie de esquenta da final da Libertadores. O duelo vai acontecer um dia depois da maioria dos confrontos entre as seleções pelas eliminatórias, o que vai obrigar Arthur Jorge a mexer no time. Me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem, e estamos a falar que vamos ter a seleção brasileira a jogar aqui no Brasil, vamos ter uma seleção argentina a jogar em Buenos Aires, vamos ter uma seleção venezuelana a jogar no Chile, Paraguai, portanto temos jogadores espalhados por este continente fora e com menos de 24 horas ou 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente que isto vai ter impacto e influência naquilo que vai ser as minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro? Sim, vai, obviamente. Se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo, privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Ao todo, 6 jogadores do elenco alvinegro foram convocados: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Bastos e Gatito Fernandes. Os que atuarem por mais tempo nessa data FIFA devem ficar de fora, pelo menos, do time titular diante do Atlético Mineiro. Está chegando ao fim a temporada que pode vir a ser a mais gloriosa da história do clube, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A espera é longa, já são 29 anos sem o título de expressão, mas quem sabe os deuses do futebol não estejam preparando uma comemoração daquelas, em dose dupla. Olha, tô olhando pra ali porque a televisão ali é gigante também, são 2 telões aqui. Que camisa linda! Eu e Dorileu elegemos aqui top 3 da história do Botafogo, né, Dorileu?
Particularmente, eu não achei linda, não. Que isso, cara? Não achei. Cara, lá em cima a Bessa votou. Thiago falou que é linda. Não, eu acho a primeira camisa do Botafogo, a tradicional dessa coleção, pra mim é uma das melhores da história, assim. Muito bonita, mas essa amarela, assim... Eu não sou muito fã de camisas diferentes. Gosto mais das tradicionais. O senhor é velho de espírito, né? É. O senhor, Thiago, o senhor é conservador, né? Thiago tava lá e não gostou também. Cortar o cabelo, depois a gente conversa. Bom, primeiro é o G4? Tá, então G4 não tem bota aquela pedrinha, pode ser qualquer música. Fernandão, meu capitão, o teu G4. Vamos botar na tela aqui, Joãozinho. Ó, a produção trabalhou dioturnamente, herculeamente, durante a madrugada para botar todos os confrontos desses 6 que estão brigando aí pelo G4. Fernandão, dê a sua avaliada, dá aquele confere e bote aí o seu G4. G4 ou G6? G4. G4, né, João? Tem 6 aqui. Pode ser o 6, já que você tá com 6 na mão aí. Para Fernandão, o campeão é o nosso Botafogo! Podia deixar por último para fazer suspense. Eu vou fazer isso. O Fogão! Porque ele é grosso. Verdade. Lá ele. Vice-campeão Fortaleza, a melhor campanha do time nordestino da história do ponto corrido. O maior time do Nordeste com a melhor campanha. Isso é claro e natural. Claro, cristalino. Parabéns, Marcelo Paz, Voivoda, Moisés e companhia. Quem é o terceiro? Palmeiras em terceiro, para a alegria da Abel Ferreira, que essa altura vai estar reclamando de juiz, bola, gramado. Quarto, Flamengo. Quinto, Inter. Olha o Inter aí, ó. E sexto, o nosso Super São Paulo, que é a Superbet. Quer se explicar? Não, a tabela diz por si só. O Botafogo tá embalado, acho que continua bem, não perde esse título, na minha opinião. É difícil, mas não perde, apesar da tabela dele ser muito difícil. Os 3 últimos jogos são difíceis pra caramba, mas são confrontos diretos. Então, o Botafogo tem totais chances de ser campeão. O Fortaleza vem numa batida muito interessante, dentro do que eu tenho visto. Tem um jogo difícil contra o Inter, mas pega Vitória e Atlético Goianiense, que já tá rebaixado, né, dentro dos 3 últimos jogos. O Palmeiras perdeu um pouco de ritmo, tá passando por uma oscilação técnica e física. Acho que o terceiro lugar tá de bom tamanho para ele. O Flamengo, por tudo que aconteceu no ano, poderia até ter atrapalhado um pouco mais os primeiros colocados, mas também tá de bom tamanho, o quarto lugar. Já tá com canequinha em casa, né? O Inter, cara, depois de tudo que aconteceu em Porto Alegre, o Inter ser quarto colocado é um feito maravilhoso do Roger Machado e do time do Internacional. E o São Paulo, acho que tá ali meio que... Peraí. Fala você, por favor. Querido, faz um sorrisinho aí ao lado. Do lado da sua lista. Pra galera que quer printar e te cobrar no final do ano. Aí, corta. Foi. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo, que vai ter uma semana aí de descanso. Essa semana, esse resto de semana de descanso, né? Pra descansar os jogadores que estão muito cansados. Vieram aí de muitas competições, muitos jogos em sequências. Então terá essa semana de folga. E saiu aí a notícia que, né, o Savarino surgiu interesse, né, de time europeu pelo Savarino. E o Botafogo não sei se vai vender o jogador, né? Então tem muitas possibilidades aí de Savarino ser vendido por uma boa bagatela, por uma boa quantia em dinheiro aí, que ajudaria demais nos cofres, né, do Botafogo. Informação que o Botafogo estava interessado no volante Clóvis Basílio, né? Saiu a informação que o Botafogo já tem um nome fechado para 2025, que se trata do volante Clóvis Basílio, jogador titular do Novo Horizontino. A quantia não foi revelada, mas se trata de um atleta com muito vigor físico e potencial, né? O Botafogo já está começando aí a mexer aí nas entrelinhas para fazer as suas contratações aí para a próxima temporada. Tem essa possível saída do Savarino, tem outros jogadores também que a gente sabe que vai sair no final do ano, né? Independente do que aconteça, certamente vai para o Lyon, né? E vamos ver aí o que é que pode acontecer nos próximos capítulos do Botafogo, que eu acredito que o texto também vai investir muito mais pesado o ano que vem, né? Já imaginou o Botafogo ganhando 2 títulos esse ano? Na próxima temporada, certamente o texto vai ver que tem possibilidade de ganhar uma tríplice coroa, isso com campeonatos grandes, Libertadores,
Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já imaginou? Esse feito histórico no Botafogo seria algo incrivelmente, né, demais. Mas e aí, o que vocês acharam aí? Né? Hoje está muito fraco assim, de notícia do Botafogo, são essas notícias que a gente tem, né? Já vai ter data FIFA, então vai dar aquela acalmada, esfriada aí nas notícias. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!